Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes, vou iniciando mais um vídeo pro canal, né? E hoje a gente vai continuar nas nossas aulas, né? E hoje a gente vai falar sobre o neoclassicismo, né? Como eu falei no vídeo passado, né? A gente fez um vídeo maravilhoso sobre o barroco, a gente fez um vídeo maravilhoso falando sobre o estilo rococó, né? E a gente vai dar sequência, né? Falando sobre um estilo, assim, eu acho que o neoclassicismo, né? Para quem gosta de arte, mas também para quem gosta de, enfim, história, quem gosta de figuras históricas, né, vai amar o neoclassicismo, porque o neoclassicismo, ele remete muito a Napoleão Bonaparte, né? Quem é, assim, apaixonado por Napoleão Bonaparte vai entender a história do neoclassicismo, né? E o neoclassicismo, ele vem trazendo essa pegada de Napoleão Bonaparte muito grande, né? A gente está falando de um período, né? Um estilo, né, de arte, né? Que o neoclassicismo é um estilo de arte que, querendo ou não, o foco principal do neoclassicismo é trazer aquela coisa grego-romana, né? Aquele estilo grego-romano, né? E é engraçado porque quando a gente fez o vídeo falando sobre o barroco, né, o primeiro vídeo no canal, né, sobre arte profundo, né, um estudo sobre arte profundo, quando a gente falou sobre o barroco, a gente entendeu que o barroco ele é um estilo artístico de enaltecer a religião católica, né? Inclusive, o estilo barroco foi criado pela Igreja Católica como o seu marketing, né, para o mundo inteiro, né? E como forma de colonização. Até que eu falei que o barroco ele está muito misturado com. Eu gosto de falar que o estilo barroco ele parece muito com aquele estilo de Alexandre o Grande, né? De conquistador, né? E a gente vem agora entrando para o estilo o neoclassicismo, né? Que o neoclassicismo, a gente tem o barroco, depois a gente tem o estilo rococó, que o estilo rococó, o barroco enaltece a igreja, o estilo rococó, ele enaltece as grandes figuras, né? De empoderamento, né? Principalmente francesas, né? Eu acho que ele abraça a classe da França, né? O estilo rococó. E a gente tem agora depois o neoclassicismo, né? Que o neoclassicismo, e é engraçado porque o neoclassicismo ele entra justamente com a entrada e o estilo de Napoleão Bonaparte, né? Ou seja, a gente tem a Revolução Francesa, né? E tem o neoclassicismo, né? Então ele vem derrubando aquela coisa do rococó, né? E é um estilo de arte, né? Que é engraçado porque ele vem com o tempo, né? Então, falar do neoclassicismo, a gente entende de Revolução Francesa, a gente vem entendendo a quebra do estilo rococó, né? Que é um encaixe perfeito, e o estilo barroco também, tá? Enfim, ele vem contrapondo, né? E o estilo principal do neoclassicismo é o estilo grego-romano, né? E o que é o estilo grego-romano? O estilo grego-romano é um estilo que, querendo ou não, né, foi um estilo antes do barroco, né? O barroco, o intuito do barroco era quebrar o estilo grego-romano, e o neoclassicismo ele vem trazendo esse grego-romano, mas só que de uma forma um pouco mais, eu diria que com formas, eu não diria que tão suaves como o rococó, né? A gente vê o estilo neoclassicismo não com figuras suaves e não com o estilo tão angelical do barroco, né? Enfim, e a figura central, né? Que não é tão oponente, tá? Mais um detalhe que a gente vai falar do neoclassicismo, é um estilo artístico que não é tão oponente como o barroco, tá? Enfim, e não é tão assim, eu não diria que não o neoclassicismo, quando se trata de pinturas, né, não é aquela coisa tão extravagante do rococó, né? Ou seja, é uma quebra disso, né? E ele encaixa muito com essa Revolução Francesa, né? E o estilo do Napoleão Bonaparte, né? Inclusive, o neoclassicismo tá nessa pegada de Napoleão Bonaparte, né? Então, assim, ele veio trazendo uma reconstrução do passado grego-romano, tá?
o neoclassicismo querendo, e é engraçado porque, né, uma curiosidade a mais, né, a gente tem Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele era fissurado com Júlio César, ele amava Alexandre o Grande, né, e Napoleão Bonaparte, ele traz essa figura de imponência, só que assim, quando a gente coloca isso, o neoclassicismo tem aquela pegada racional, até mesmo nas pinturas e na arte, né? Uma coisa bem napoleônica, né? Enfim, pra gente entender o neoclassicismo, né, e colocar Napoleão Bonaparte, é bom a gente entender também o gosto pessoal de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele era fissurado em conquistas, né? E ele era apaixonado por Júlio César. Napoleão Bonaparte, ele lia muito Príncipe, né? Eu acho que mais um ponto a mais, né, de curiosidade sobre o Napoleão Bonaparte, sobre o neoclassicismo, né? Ele amava o Príncipe de Maquiavel, né? Ele, inclusive, né, nas suas campanhas, né, ele carregava o Príncipe de Maquiavel. E a gente tem até edições, né, com falas de Napoleão, né, que ele tinha um livro do Príncipe de Maquiavel e ele cortava alguns trechos do livro, né, e escrevia embaixo, né? Isso é incrível, né, a gente entender isso, né? E ele pegava e escrevia os trechos embaixo, né, do Príncipe de Maquiavel. E era incrível, né? Enfim. E isso está incluso no neoclassicismo, né? E isso está incluso, né, nessa coisa grego-romana, né? E nessa inspiração, né? Então, para a gente entender mais uma vez o que é o neoclassicismo, tá voltado muito à energia, figura de Napoleão Bonaparte. Está voltado muito a esse pós-revolução francesa, derrubada do estilo rococó, principalmente do estilo barroco, né? Que, querendo ou não, são estilos, como mais uma vez o barroco, ele é voltado à Igreja Católica, né? A Igreja Católica se enaltecendo, o neoclassicismo não, o rococó enaltecendo as altas classes. A gente tem a Revolução Francesa, a gente tem a quebra desses dois estilos, a gente entra com o neoclassicismo, com o estilo mais racional, né? Um estilo racional, entendendo um pouco essa energia de Napoleão Bonaparte, né? E a gente tem o Canova também. O Canova, gente, eu acho que ele é um dos pintores, né? Um dos escultores, né? Se você for pesquisar, né, sobre o estilo neoclassicismo, você vai entender que ele é um dos melhores, né? Que se trata sobre isso, né? Porque ele traz uma pintura um pouco puxada por esculturas, né? A gente tem pinturas também, tá? Um pouco puxada por um romano, mas de uma pegada racional, né? E é incrível, né? Incrível, né? Quando a gente consegue acompanhar a história, né? Principalmente França, tá, gente? São estilos bem franceses, tá? Neoclassicismo, e rococó, barroco, enfim. A gente consegue acompanhar, não tanto o barroco, tá? Que ele tá mais voltado a igreja em si e a Itália, tá? O barroco, ele tem o nascimento dele na Itália, né? Mas enfim, se expandiu pro mundo inteiro, né? Então a gente consegue entender, né, esse movimento, né, esses movimentos sociais ligados. Gente, é muito importante a gente entender isso, né? Principalmente quando a gente está falando de arte aqui, mas também a gente pode estar falando de moda, né? Colocar isso no quesito de moda, gente, entender o neoclassicismo como quesito artístico de moda. Você pode ver, eu acho que no Louvre, né, é engraçado, né, mas no Louvre você vai encontrar vários estilos juntos, né, e claro, quando a gente fala de moda, a gente vai entender que, como a gente está falando de uma coisa, uma arte voltada um pouco mais para o estilo racional e grego-romano, obviamente não vai ser utilizado muito branco, não vai ser usados sandálias no estilo grego-romanos, aquelas sandálias escaladas, né. Você não vai ter muitas. Eu acho que você corta o branco, né? E a gente tá falando do neoclassicismo, obviamente a gente tá falando de Napoleão, então vai ter muito vermelho, tá? Vai ter uma mistura de branco com vermelho, vai ter uma mistura de branco com. Quando a gente fala de moda, né, você pode misturar o branco com o vermelho, azul escuro, muito bem-vindo, tá? Quando se trata de moda, no estilo neoclassicismo, enfim, estilistas ficam à vontade nesse estilo, tá? E é sobre isso, né? Sobre mais um conteúdo a mais, né, pra gente falar, né, pra gente debater, né? Fiquem à vontade, tá? Nos comentários, pra vocês soltarem os comentários que vocês quiserem, tá? As curtidas que vocês quiserem. Enfim, é isso. Se inscrevam no canal, fiquem atentas para mais conteúdos e tchau!